É meia-noite, na Fred Fazbear Pizza, uma pizzaria que anos atrás foi fechada depois de uma sequência de desaparecimentos e assassinatos que nunca foram completamente esclarecidos. Desde então, o prédio permaneceu abandonado. Os brinquedos continuaram espalhados pelo salão, e tudo foi sendo consumido pelo tempo. É justamente nesse momento que Tanjiro aparece, sem entender como chegou ali. A primeira reação dele provavelmente seria observar o ambiente. Ao redor, não existem montanhas, não existem florestas, nem qualquer coisa que lembre o lugar onde passou a vida inteira. Existem apenas corredores escuros, mesas cobertas por poeira, brinquedos esquecidos e um silêncio estranho que tomou conta da pizzaria. Porque o Tanjiro nunca dependeu apenas da visão. Quem conhece o personagem sabe que o olfato dele é muito mais aguçado do que o de qualquer pessoa comum. Antes mesmo de encontrar qualquer animatrônico, eu acho que ele faria a mesma coisa que sempre fez durante suas missões: respirar, sentir o ambiente, entender o que aconteceu antes mesmo de tirar qualquer conclusão. Cheiro. E é justamente aqui que essa história começa a mudar. Que o cheiro que existe dentro da pizzaria não combina com um prédio abandonado. Não é apenas poeira, não é apenas ferrugem, muito menos madeira velha. Existe outra coisa, um cheiro carregado de medo, de tristeza, de desespero. Mesmo sem conhecer a história da pizzaria, eu acho muito difícil que o Tanjiro acreditasse que aquele lugar fosse apenas um prédio abandonado. Alguma coisa aconteceu ali, e, para alguém capaz de perceber emoções pelo cheiro, isso seria impossível de ignorar. Já se passou uma hora. Já faz um tempo que Tanjiro está caminhando pela pizzaria. Finalmente alguma coisa chama a atenção dele. O palco. Fred, Bonnie e Chica. Os três continuam completamente móveis. À primeira vista, parecem apenas bonecos antigos esquecidos junto com o restante da pizzaria. Mas o Tanjiro dificilmente faria essa conclusão. O cheiro continua ali, e enquanto mais ele se aproxima, mais intenso ele fica. Não é um cheiro de violência, muito menos de alguém tentando matar. É um sofrimento diferente, como se tivesse alguma coisa presa dentro daqueles corpos de metal. Tanjiro não atacaria de primeira. Quem conhece o personagem sabe que ele sempre tenta entender quem está diante dele antes de sacar a espada. Foi assim com vários demônios. Acredito que seria exatamente assim aqui. Enquanto qualquer outra pessoa enxergaria apenas 3 máquinas, o Tanjiro tentaria entender por que o cheiro delas parece tão humano. As almas. E é justamente aqui que essa história começa a tomar outro rumo. Os animatrônicos não se movem por vontade própria. Existe alguma coisa dentro deles. Alguém. Crianças. Provavelmente o Tanjiro não descobriria toda a verdade naquele instante. Mas eu acho muito difícil que ele confundisse aquele cheiro com o de um inimigo. Existe medo, tristeza, dor. Só que nenhuma dessas emoções parece pertencer aos próprios animatrônicos. Quem fez isso? Enquanto essa conclusão aparece, outra pergunta surge naturalmente. Se aquelas crianças não são as responsáveis, então quem colocou elas nessa situação? Porque até esse momento o Tanjiro ainda não encontrou o verdadeiro culpado. Ele encontrou apenas vítimas. Depois de entender que os animatrônicos não eram os verdadeiros inimigos, restava descobrir quem era, e não demoraria muito para o Tanjiro chegar até William F. O cheiro dele seria completamente diferente do que havia sentido dentro dos animatrônicos. Não existe medo, não existe tristeza. É apenas um homem responsável por transformar aquelas crianças em vítimas, e dessa vez o Tanjiro saberia exatamente quem estava procurando. Só que enfrentar William seria diferente de tudo que o Tanjiro está acostumado. Ele não é um demônio, não tem regeneração, não tem força sobrenatural. É apenas um ser humano, e justamente por isso essa luta seria muito mais complicada para o Tanjiro, porque ele passou a vida aprendendo a matar demônios, não pessoas. Mesmo sabendo de tudo que o William fez, tirar a vida de um humano seria algo que entraria em conflito com tudo aquilo que ele acredita. William não pararia. E enquanto ele continuasse vivo, outras pessoas poderiam acabar passando pelo mesmo. Então Tanjiro teria que tomar uma decisão, e no final, ele acabaria derrotando William. Não seria uma luta fácil, mas seria suficiente para impedir que ele continuasse fazendo aquilo. Só que ainda faltava uma coisa: as crianças. Mesmo com ele derrotado, as almas continuariam presas dentro dos animatrônicos. E é aqui que eu acho que o Tanjiro faria algo que combina muito com o que ele já fez durante sua própria jornada. Ele não destruiria aqueles animatrônicos por ódio. Faria isso para libertar quem estava preso dentro deles.
Tanjiro seguraria sua espada e usaria a quinta forma da respiração da água. A mesma técnica que pode proporcionar uma morte serena para alguém que já não precisa continuar sofrendo. E um por um, os animatrônicos seriam destruídos. Não como inimigos, mas como corpos que finalmente poderiam deixar aquelas crianças partirem. Fred, Bonnie, Chica, Fox. Cada golpe acabaria com uma prisão que durou anos. E pela primeira vez desde que aquelas crianças foram assassinadas, elas finalmente poderiam descansar.